Boa noite, pessoal. Boa noite, como é que vocês estão aí? Aqui é professor Fred. Boa noite a todos aí. Lena, boa noite, Nilza. Boa noite, Yara. Um abraço aí para vocês, viu? Obrigado pela presença. Isabelle. Boa noite, Isabelle. Muito obrigado pela presença. Adriane Rezende, boa noite. Obrigado pela presença também. Petros Carvalho, obrigado, Petros. Boa noite. Elizabeth Alfenas, obrigado pela presença. Liliane Campos, Séries, obrigado, Séries. Ângela, boa noite para vocês. Marcos, TPD César, Astir, obrigado. Leia Camilo, Fabrício, obrigado pela presença. Márcia, Lucas Vital, né? Boa noite, Búzios está te esperando, que sensacional. Também estou com muita saudade daí. Carlos Giovanni, obrigado, Carlos Giovanni, boa noite. Boa noite, Ângela, Beth, Márcia Freitas, boa noite também, obrigado. Boa noite, César, obrigado. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Peter Antônio Pacheco, né? É isso. Kátia Pereira, obrigado pela presença, viu, Kátia Pereira? Boa noite. Boa noite a todos vocês aí. Vocês possam ter uma semana excelente, uma semana abençoada, viu? Juliano Júnior, grande abraço, Juliano. Obrigado pela presença também. Obrigado a todos vocês por estarem aqui, né, com a gente. Nessas lives, nesses dias de terça, quarta e quinta. Essa semana começando hoje, né? Com a nossa live aqui. Na verdade, começamos ontem, né? Com um evento super legal que eu fui convidado pela Unifenas, daqui de Alfenas. Nilceia, obrigado. Chicão, um abraço, obrigado. Roberto Alencar, obrigado pela presença. Enali, Cláudia Cruz, obrigado pela presença também. Boa noite, doutora Roberta, obrigado também pela presença, doutora Roberta. Então, como eu disse para Edmilson, obrigado, Edmilson. Gui, abração, Gui. Obrigado aí, viu, brother? Tá tudo bem aí contigo? Rafael, obrigado pela presença, Rafael. Adonai, grande abraço, Adonai. Obrigado pela presença. Então, como disse a vocês, nós começamos a semana ontem com uma palestra para o pessoal da Unifenas, da Liga de Reabilitação Oral e Estética. Foi muito legal, né? 250 inscritos. Foi muito bacana. Penso que o pessoal aproveitou bastante, né? E hoje nós vamos falar sobre resina composta e pinos de fibra de vidro, né? E fibra de vidro, na verdade, né? Resinas compostas e fibra de vidro. Indicações e aplicações clínicas. Amanhã nós estaremos com a nossa live do livro, né? Maguino, um grande abraço, Maguino, para você e Fátima, Renato também, obrigado pela presença. Amanhã nós estaremos na live do livro, eu e o professor André, fazendo aquela dobradinha, né? Vamos falar de prótese total e overdenture, né? Overdenture amanhã. E no próximo encontro nós vamos falar sobre protocolo. E na quinta-feira nós vamos ter a nossa live no YouTube. Thaisa, obrigado pela presença. Thaisa, Adriane Jorge, obrigado também, boa noite. Mara Salomão, Mara Luz Salomão, obrigado pela presença. E na quinta-feira nós vamos ter uma live a respeito das facetas ou lentes de contato. Será que existe alguma diferença clínica, né? Então vamos falar quinta-feira na live do YouTube, ok? Hoje nós vamos falar sobre resinas
e fibra de vidro, ok? Ana Cecília, obrigado pela presença, boa noite. Valéria Muniz, obrigado também, boa noite. Muito feliz de você estar aqui comigo, né? Espero que todos estejam bem por aí. Então, pessoal, esse assunto, né? Nós já comentamos em algumas lives aqui sobre resinas compostas, né? Sobre técnicas restauradoras, né? E hoje nós vamos falar de 2 materiais, né? Que legal, Fred Adriane é dentista, é minha sobrinha lá de Maceió. Que legal, Astir. Obrigado pela presença de vocês, viu? Camatos, José Valdir, grande abraço. Obrigado pela presença, Maria do Socorro. Um grande abraço. Amanhã vai ser aqui mesmo, viu? Séries. Quinta-feira que é no YouTube, tá bom? A live do livro é sempre aqui no Instagram, às quartas-feiras, tá bom? Cida Azevedo, obrigado. Meu amigo aí de BH, muito obrigado. Sorriso Saúde de BH, abração para você. Maurício, muito obrigado pela presença, viu? Grande abraço. Então, pessoal, hoje nós vamos falar de uma dobradinha de materiais, né? E que nós utilizamos com muita frequência, né? Inclusive hoje, mais cedo, eu fiz uma dica para vocês, uma dica clínica, pontuando alguns sistemas de fibra de vidro para que vocês pudessem utilizar e aproveitar no consultório de vocês, né? E aí eu comentei das fibras de vidro dos pinos, né? E eu dei algumas sugestões para vocês que eu vou tornar a comentar aqui. E falei da fibra de vidro, né, em malha, que é uma fibra de vidro impregnada por BGMA. É uma fibra de vidro da Angelus. Basicamente, pessoal, a ideia, né, de associar a resina composta com as fibras de vidro é nós tentarmos trabalhar com 2 materiais. Flávia, obrigado. Doutora Tassiane, Igor, Deise Búzios, obrigado por vocês estarem aqui. Boa noite, tá? Larissa Goulart, obrigado também. Ale, obrigado. Então a ideia, pessoal, é associar 2 materiais que têm características, né, adesivas, né? Tanto a resina quanto as fibras de vidro. Quando nós utilizamos esses materiais, são sempre de forma adesiva, né? Sempre trabalhamos com cimento resinoso, com condicionamento ácido, com sistema adesivo, né? Então é a possibilidade de nós incorporarmos esses materiais na nossa prática clínica e, principalmente, nós utilizarmos 2 materiais. Obrigado, Isa F. Ribeiro, obrigado pela presença. É incorporar 2 materiais que têm características biomecânicas muito semelhantes à dentina, ok? Leiliane Costa, Carolina Trevisan, obrigado. E aí é um ponto muito importante e é uma dica que eu gostaria de passar para vocês e que vocês, se puderem, anotem aí. Quando nós utilizamos resina composta associado às fibras de vidro, um beijo, Rose, obrigado pela presença, um beijo a todos aí, ao Mário, a Ana e ao André, viu? Muito obrigado pela sua presença. Maria, obrigado também pela presença, viu? Tudo de bom para vocês, Rose. Gi Aragão, obrigado pela presença. Então, como eu estava dizendo a vocês, é a possibilidade que nós temos de utilizar 2 materiais que têm a resistência flexural semelhante à dentina, ok? Então, vocês anotem isso, que isso é extremamente importante. E sempre, pessoal, sempre coloque isso na cabeça de vocês e incorporem isso na prática clínica de vocês. Sempre que vocês perderem dentina, o melhor material é o material dentário que tem características biomecânicas semelhantes à dentina, né? E se nós formos
Flávia Pantuso, doutor Jonathan e Lívia, muito obrigado. Doutora Tayla Dias, obrigado também. E se nós formos nos materiais restauradores, no livro de materiais dentários, né, os materiais que mais se aproximam da dentina são o cimento de ionômero de vidro, a resina composta e as fibras de vidro. Ok? E ontem, pessoal, Aline Filgueira, obrigado pela presença. Boa noite, Flávia. Doutora Rose Cardoso também, obrigado pela presença. E ontem eu recebi uma dúvida de um colega ou quase cirurgião dentista, se não me engano, ele está sempre aqui com a gente. E ele me perguntou, me fez uma pergunta clínica, né? Eu acho muito importante essa troca, esse compartilhamento de informações, né? E eu convido vocês a dialogar com o professor Fred, seja aqui no Instagram, nas nossas lives, no YouTube na quinta-feira, no grupo do Telegram, né? Quem não estiver lá no Telegram, vão participar do nosso grupo. Joãozão, um grande abraço, meu brother, um abraço para o Rafael, viu? Obrigado. Guilherme, Gabriel, grande abraço, viu, Gabriel? Obrigado pela presença. Diego Lima também, obrigado pela presença. E aí esse colega, ou quase colega, né? Se não me engano, ele está num dos últimos períodos de odontologia. Fred Neves, obrigado. Laísa Vilela. Ele me pergunta assim: Fred, num molar inferior que tem praticamente só uma cúspide ou um remanescente que não tem tanto remanescente, né? Tanta estrutura dentária, né? Professor Dani Dantas, um abraço. Depois você me manda seu contato, César, que eu te adiciono lá no Telegram, tá bom? E aí, que gracinha, João. E aí ele me perguntou assim, se eu não tenho remanescente coronário, não seria mais interessante, você indicaria fazer um núcleo metálico fundido e cimentar esse núcleo metálico fundido com cimento de ionômero de vidro? Enfim, ele colocou uma dúvida clínica, né? Gabriel Henrique, obrigado pela presença. Eu disse a ele que tem mais de 10 anos que eu não faço núcleo metálico fundido, né? Ou mais de 15 anos, se não me engano, se não me falha a memória, né? E não é por não gostar, pessoal. Eu fui formado na década de 90, né? Numa época que pino de fibra de vidro nem existia. Nós começamos efetivamente a utilizar pino de fibra de vidro no final da década de 90. Eu me lembro muito bem, eu estava iniciando minha carreira como docente utilizando os primeiros pinos de fibra de vidro da Angelus e depois os primeiros pinos de fibra de vidro da FGM. Eu utilizei o primeiro white post que a FGM lançou no Brasil. Ok? Então, pessoal, isso quem me dá essa sustentação é a literatura. Eu não preciso restaurar o dente com um material mais forte ou mais rígido do que o próprio dente. Principalmente se esse dente não tem remanescente. Tá? Principalmente se esse dente não tem estrutura. Agora é óbvio que eu preciso daquele colarinho cervical de 2 milímetros que eu já falei aqui em outras ocasiões. Isso é uma condição primordial para qualquer núcleo. Seja ele em fibra de vidro ou núcleo metálico fundido, né? Então, para qualquer núcleo, eu tenho que ter um colarinho cervical de 2 milímetros. Só que, pessoal, nós temos que tirar isso da nossa cabeça. As pesquisas falam pela gente, né? Quando nós falamos de pino de fibra de vidro, tem pesquisas que datam de 2002, 2003, 2004. Eu já recomendei para vocês o livro do professor Rodrigo Albuquerque, da UFMG, né, que é um livro maravilhoso, é um livro super atualizado. O livro do professor Leonardo Muniz, lá da Bahia, é um livraço de pino de fibra de vidro. Pessoal, não tem mais justificativa nós utilizarmos materiais mais resistentes do que o dente. Ok?
Nós precisamos de usar material que tem resistência flexural do dente e tem comportamento biomecânico semelhante ao dente, e não um material que tem comportamento biomecânico diferente do dente, né? E quando eu uso um material que tem um comportamento biomecânico diferente do dente, as forças mastigatórias vão incidir sobre esse material, e como o material não tem flexibilidade, ele tem um módulo de elasticidade. O que é módulo de elasticidade? A capacidade do corpo sofrer uma força, se deformar e voltar ao estado normal. O metal não tem isso. O metal não se deforma. Então, quando ele sofre uma força, né, um dente posterior ou um dente anterior, não importa, o metal não se flexiona, ele não absorve a força, ele joga toda a força para o remanescente dental. E aí, se eu tenho pouco remanescente dental, quem vai sofrer? A raiz. Né? Eu já fiz uma pergunta para vocês aqui: quantos de vocês não tiveram casos recentes de pacientes que tinham restaurações de amálgama do tipo MOD e fraturou uma cúspide funcional? Né? Quantos de vocês já tiveram casos no consultório de fratura de raiz? Né? Porque nessa raiz tinha um núcleo metálico fundido. Correto? Eu tenho observado isso muito nos últimos anos, porque nós vivemos um momento, e vivemos já até um tempo, esse momento ainda pior, que as pessoas estão apertando e rangendo mais os dentes. Então esses pacientes estão fazendo parafunção, é uma força não funcional e excessiva, né? Então nós não precisamos do material mais resistente, nós precisamos de um material que tenha um comportamento biomecânico semelhante ao dente, ok? Comportamento biomecânico semelhante ao dente, tá certo? Se o pino de fibra de vidro soltar, João, é falha na cimentação. Se o pino de fibra de vidro quebrar, é falha na seleção do pino, ok? Que nós vamos conversar hoje sobre esse assunto também. Qual o pino selecionar? Qual o melhor pino? Tá certo? Então, eu quero que vocês guardem essa dica muito importante que eu estou passando para vocês. Utilizar materiais que tenham resistência flexural semelhante ao dente. Adriane, quando o remanescente dental não tem férula, não tem colarinho cervical, cirurgia de aumento de coroa clínica ou tracionamento ortodôntico. Você tem que ter a férula contornando todo o seu término cervical, tá bom? Alexandre, em caso de troca de coroa com pino fundido, recomenda-se a troca por pino de fibra de vidro? Alexandre, se esse núcleo metálico fundido está bem, tem muitos anos na boca, o canal tá bom, eu penso que você pode mantê-lo e informar ao paciente que o risco que você correrá para remover o núcleo não compensa, porque às vezes você pode ter um comprometimento da raiz, beleza? Mas se for um pino curto, se for um pino que tem uma raiz que tem necessidade de retratar o canal, sem dúvida nenhuma, você vai remover o núcleo, retratar o canal e colocar um pino de fibra de vidro, ok? Júlia, obrigado pela presença, e Kátia Siqueira também. Beleza, pessoal? A questão toda é essa. A questão é que nós temos que trabalhar com material que tem resistência flexural semelhante ao dente. Não é o professor Fred que está falando sozinho, tá bom? Óbvio que sou eu que estou falando. E estou falando baseado em literatura. Porque eu falo de pino de fibra de vidro há 10 anos. Há 10 anos não. Há quase 20 anos. Quando eu comecei a dar aula em 2000, 2001, 2002. Ok? E falo e faço. Né? Faço na clínica. Já tive insucesso, já tive pino que soltou? Já. Já tive pino que quebrou? Já.
E por que soltou? Porque a cimentação não foi efetiva. E por que quebrou? Porque a seleção do pino foi correta. Né? No início, quando nós utilizávamos lá no início dos anos 2000, final da década de 90 e início dos anos 2000, o pino que existia no mercado era um pino cilíndrico. Né? Era o pino cilíndrico que tem até hoje no mercado e eu não recomendo vocês utilizarem, que é o Reforpost da Angelus. Agora, se você utilizar o Reforpost com aquele sistema que eu dei a dica para vocês, com o sistema Splendor, que foi um lançamento da Angelus, maravilha. Aí você transforma um pino cilíndrico num pino cônico, ok? Então, pessoal, pino cilíndrico, na minha opinião, não deve ser mais usado. E por que não deve ser mais usado? Porque na região cervical, onde o pino tem que ser mais espesso para garantir resistência mecânica, o pino não é espesso. Porque ele tem uma espessura única, desde a porção apical até a porção cervical. Diferentemente dos pinos mais recentes, né, que são os pinos cônicos. E que eu dei uma dica para vocês de 2 pinos hoje, que são os que eu mais gosto. É o White Post DCE da FGM e o Exacto Cônico da Angelus. Ok? Sim, eu também concordo, Juliano. Eu também concordo que tem faculdades que colocam o núcleo metálico fundido como carro-chefe. Paciência, né? Paciência. Dentro da minha própria faculdade eu tenho divergência. A divergência constrói. A divergência de pensamentos constrói. A ciência só vai adiante mediante... a ciência só evolui mediante a divergência de pensamentos. É por isso que a gente vai pesquisar, né? E uma das técnicas que eu vou mostrar para você, que eu vou discutir com vocês hoje, né? É uma técnica que eu desenvolvi, né? E que vem usando essa técnica já tem 4, 5 anos. Obrigado, Adalgisa, um abraço para vocês todos aí, viu? Obrigado pela presença. Eu vou dizer essa técnica para vocês hoje e vou postar lá no meu feed depois da live, tá? A técnica que o professor Fred desenvolveu e utiliza há quase 4 anos, que é em casos de restaurações extensas em dente anterior ou posterior, que você não pode colocar um pino de fibra de vidro num canal, porque o canal é atrésico, enfim, você coloca fragmentos de pino de fibra de vidro. Tá certo? E o que esses fragmentos vão fazer? Eles vão promover um reforço coronário. Tá certo? Existe um equilíbrio entre esses 2 materiais. Eles são muito importantes quando eles estão juntos, fibra de vidro e resina composta. Um material abraça o outro, um material complementa o outro, ok? Pode usar, pessoal, sem susto. Flávio Brandão, um grande abraço. Pode usar sem susto. Né? No nosso Descomplicando a Odontologia, que foi meu primeiro curso online, nós mostramos essa técnica de restauração de resina composta com fragmento de pinos de fibra de vidro. Né? E quem sabe num futuro aí não muito longínquo, nós vamos lançar também um curso online de pinos de fibra de vidro. Mostrar tudo para vocês, como que a gente trabalha com os pinos, como é que a gente faz um núcleo, né? Isso é muito importante. A odontologia mudou muito, gente, né? Como eu sempre falo com os meus alunos, tudo muda, inclusive a odontologia. Tudo evolui, inclusive os materiais dentários e as técnicas, né? Muita coisa evolui e nós devemos acompanhar a evolução, né? Muito embora eu sempre digo o seguinte, nós temos que acompanhar a evolução e mantermos os 2 pés no chão e lembrarmos dos princípios, das indicações corretas dos materiais dentários. Eu falei isso ontem na palestra da Liga de Odontologia Estética Restauradora,
né? Eu tenho visto uma indicação exacerbada e, na minha opinião, incorreta das resinas compostas em dentes anteriores, né? Por isso hoje eu postei no meu feed uma frase que eu guardo, que eu falo ela há anos, ó, há anos. Resina composta, pequenas intervenções. Grandes intervenções, cerâmica, né? Cerâmica. Eu tenho visto muita coisa nas redes sociais e não sei o que vai acontecer daqui 2, 3 anos. Com esse monte de faceta de resina, né? Essa reconstrução de dentes em resina, resina composta de forma direta, é para pequenas intervenções e não grandes transformações dentais. Beleza? E nós estamos aqui discutindo de resina e pino de fibra, que obviamente nós vamos utilizar para fazer um núcleo, nós vamos utilizar quando nós tivermos um dente tratado endodonticamente que tem as paredes vestibular, lingual, vestibular, palatina e perdeu as proximais. E aí, quem sabe, nós podemos fazer uma restauração direta num dente posterior, associando a fibra de vidro com a resina composta. Tá certo? Porque nós devemos lembrar dos princípios, pessoal, né? Princípios biomecânicos que regem o planejamento restaurador. Devemos lembrar da oclusão, né? Que eu já falei tanto aqui. Devemos lembrar da desoclusão, dos contatos oclusais em dentes posteriores, né? Bem equilibrados, da oclusão de mútua proteção. É a base de tudo. É a base do sucesso. Então, acompanhar a evolução dos materiais, acompanhar a evolução da odontologia, sem esquecer dos princípios básicos, né? Se nós formos lá nos livros de Baratieri, de Mondelli, quais são as indicações das restaurações em resina composta em dentes anteriores, né? Eu deixo essa pergunta para vocês, tá certo? Vocês estão me acompanhando, eu estou aqui com extrema responsabilidade, com uma longa experiência clínica e docente, passando para vocês conhecimento científico e experiência clínica. Com muita responsabilidade, né? Que eu venho falar hoje para vocês de resina e fibra, tá certo? Então, pessoal, as fibras de vidro, elas têm um objetivo: reforçar o remanescente coronário, ok? Então, quando eu coloco um pino de fibra de vidro num dente tratado canal, o que eu quero? Um objetivo principal: criar um arcabouço para eu fazer meu núcleo de preenchimento, né? Criar mais uma parede, já que o dente perdeu uma cúspide, perdeu 2 cúspides, aquele pino de fibra de vidro, a porção coronária, né, que fica exposta, eu estou criando uma parede para dar ancoragem para o material de preenchimento, que é a resina composta, e reforçar o remanescente coronário, uma vez que esse remanescente coronário, né, quando eu vou instalar um pino de fibra de vidro, é um dente tratado endodonticamente. E um dente tratado endodonticamente, na maior parte dos casos, a dentina foi removida, né? O endodontista acessou pelo esmalte, removeu aquele teto da câmara pulpar, removeu muita dentina para poder acessar os canais. Então, eu já disse isso daqui uma vez e vou repetir. Um dente vital é um galho verde. Um dente tratado canal é um galho seco. Então, se o dente tratado canal é um galho seco, ele precisa do quê? De reforço coronário.
né? E como que nós podemos fazer esses reforços coronários? Como? Como nós podemos fazer? Com pino de fibra de vidro, com fibra de vidro em malha, com pedaço de pino de fibra de vidro. Então eu preciso de incorporar fibra de vidro à resina composta. E aí, pessoal, por que eu falei que esses dois materiais andam juntos? Né? Por quê? Porque o pino de fibra de vidro, né? A denominação correta dele é pino fibroresinoso. Tá certo? Ele, para se tornar um pino, ele é constituído por malha de fibra de vidro disposta num sentido vertical, né? E essas malhas são unidas umas às outras por resina, né? E aí aquele monte de malhinha fininha, tudo unida, se transforma em um pino de fibra de vidro, né? Com uma característica anatômica semelhante ao canal. E a partir de hoje vocês só vão utilizar pino cônico, ok? Ou de dupla conicidade especial, como é o pino da FGM, o White Post DCE. Tá certo? Então, o pino tem que ser cônico, ele tem que acomodar a anatomia do canal, né? Que de apical para cervical, ele tem um formato cônico. Então, na cervical, eu tenho que ter maior espessura do pino, para me garantir o quê? Resistência. Tá certo? Então, esse pino fibroresinoso, quando cimentado com resina composta, que é o cimento resinoso, já vou chegar lá, viu, Beth? Quando é cimentado com cimento resinoso e é aderido resina composta como núcleo de preenchimento ou como material restaurador, eu formo um corpo único. Eu restauro um dente tratado canal, vocês vão anotar aí. Depois vocês postam para mim aí nos stories de vocês isso que eu vou falar. Vocês vão restaurar um dente tratado canal com dentina artificial. Que dentina artificial que é essa? Resina composta com pino de fibra de vidro, com fragmento de fibra de vidro, com malha de fibra de vidro. Incorporem esse material no dia a dia de vocês. Para os dentes tratados endodonticamente e ou para os dentes com grande destruição coronária, mesmo aqueles dentes vitais, que você tem que fazer um núcleo de preenchimento. Você não vai tratar o canal para colocar um pino, se não tem necessidade. O que você vai fazer? Você vai fazer condicionamento ácido no dente, vai aplicar sistema adesivo, vai colocar um pouquinho de resina flow lá na parede pulpar e vai colocar um monte de pedacinho de fibra de vidro, de pino de fibra de vidro. Aquele pedaço que você corta e joga fora, a partir de hoje você vai começar a guardar. Tá certo? Ou, se você preferir, você compra a fibra de vidro em malha da Angelus, que chama-se Interlig, ok? Que aí você bota um monte de pedacinho de malhas e vai criando um arcabouço. Eu sempre dou esse exemplo, pessoal. É como se você colocasse um vergalhão, né? E batesse o cimento por cima para fazer a laje da sua casa. É mais ou menos isso. Tá certo? Um exemplo para vocês entenderem o que essa malha de fibra de vidro ou o que esses fragmentos de fibra de vidro podem ajudar vocês numa restauração de um dente, por exemplo, de um dente jovem, de um adolescente que teve aquela cárie rampante num primeiro molar ou até mesmo num segundo molar e não houve a necessidade de tratar o canal. Mas está aquela cavidade enorme. Tá aquele dente com a dentina toda socavada. Então é preciso vocês reforçarem o remanescente coronário.
Tá entendido, pessoal? Manda um joinha para mim se vocês entenderam esse contexto que eu estou explicando para vocês, para eu poder prosseguir, para eu poder falar de cimentação de pino de fibra de vidro. Manda um joia aí para mim. Maria Tereza, já mandei seu brinde, viu? E lembrando vocês, depois dessa live nós vamos sortear um mini kit de Carisma Diamond, tá? A resina composta da... Não, desculpa. Carisma Diamond eu sorteei hoje, da live de quinta. Né? Daqui a pouquinho, depois da live, nós vamos sortear um cimento resinoso 7PP da SDI, ok? Beleza? Então, pessoal, o objetivo é esse. O objetivo é nós conseguirmos melhorar a resistência das restaurações dos nossos núcleos de preenchimento, de forma que nós possamos fazer um procedimento adesivo, né? E efetivamente utilizar um material que tenha biomecânica semelhante à dentina. Beleza, pessoal? Isso é fundamental de nós pensarmos hoje como odontologia moderna, tá? Não se esqueçam dessa dica do Fred, tá bom? Chegou aí para dar um alô para vocês e desejar boa noite para todos vocês, tá bom? Esse é o nosso desejo aqui, é o desejo da nossa família, viu? Vitória, obrigado pela presença, um abraço para você, para sua mãe, para sua família, tá? E aí, pessoal, a Beth Alfenas me perguntou a respeito da cimentação e do eugenol, né? É o seguinte, pessoal, o pino de fibra de vidro pode falhar de duas formas, ou ele fratura ou ele solta, beleza? A fratura eu já disse a vocês, vocês vão utilizar pinos cônicos, ok? Pinos cônicos, beleza? E não mais pinos cilíndricos, tá? Não se esqueçam disso. Não usem mais pinos cilíndricos. Se você ainda tem no seu consultório o Reforpost da Angelus ou qualquer outro pino cilíndrico, ou você vai fazer pino anatômico, ou você vai comprar o sistema Splendor da Angelus, para você transformar seu pino que é cônico num pino cilíndrico, tá bom? Agora, com relação à cimentação, pessoal, a cimentação dos pinos de fibra de vidro, basicamente eu devo analisar o seguinte: alguns aspectos são muito importantes. Primeiro, o condicionamento ácido ou não da porção radicular. A porção coronária vocês sempre vão condicionar com ácido, tá bom? Sempre. Agora, a porção radicular, vocês podem condicionar ou não condicionar com ácido fosfórico. Tá certo? Beleza? Houve alguma dúvida aí, pessoal, com relação a alguma colocação? João, Maria Tereza? E aí, pessoal, vocês, como eu estava falando, com relação à cimentação, tem a possibilidade de você condicionar ou não condicionar, tá certo? Primordialmente, quando o canal foi obturado com cimento à base de óxido de zinco e eugenol, você tem que condicionar com ácido fosfórico, para você ter certeza de eliminar o eugenol. Desculpe então, pessoal. Nós vamos transformar o cilíndrico em cônico, exatamente. Ou com um núcleo, ou com um pino anatômico, ou com o sistema Splendor, tá bom? Então, sempre quando tiver o endodontista ter obturado o canal com cimento à base de óxido de zinco e eugenol, ou vocês não têm a informação se o cimento for obturado, se o canal for obturado ou não com esse cimento, vocês vão condicionar com ácido fosfórico.
no mínimo 30 segundos. No mínimo. Beleza? Importante. Condicionar por 30 segundos, lavar por 30 ou por 1 minuto, aspirar com sugador endodôntico e secar com cone de papel. É possível usar um bom ionômetro de vidro? Não te aconselho, viu, Renato? O ideal é cimento resinoso para cimentar pino de fibra de vidro, tá? O ionômetro de vidro não tem adesão ao pino de fibra. O ionômetro de vidro tem adesão à dentina, tá bom? Então você vai ter um problema na união entre o pino de fibra de vidro e o cimento. Vou chegar lá, Romana. Vou chegar lá. Então, quando tem tratamento endodôntico que usou cimento à base de eugenol, tem que condicionar o conduto com ácido fosfórico, lavar bem lavado, tá certo? Com seringa endodôntica, jogar água lá dentro do conduto, secar, aspirar e secar com cone de papel, tá certo? Essa etapa, os dentistas cometem muito erro. E se cometer erro nessa etapa, vai soltar o pino, ok? Depois que você fez o condicionamento ácido, lavou e secou, você tem que aplicar um sistema adesivo. Isso quer dizer que quando você tem um canal obturado com óxido de zinco, eugenol, você não vai usar um cimento tipo 7pp. Tá certo? Tipo U200. Beleza? Você só vai usar 7pp ou U200 quando o canal foi obturado com cimento endodôntico que não tem eugenol. Tá certo? Tipo, cimentos endodônticos que não tem eugenol. Sealer 26 e AH+. Cimentos endodônticos que tem eugenol, fio canal e endofil, ok? Então, se tem eugenol, tem que condicionar, tá certo? Agora, respondendo a sua pergunta, Silvana, se você quer cimentar seu pino com 7pp, você não deve condicionar, ok? Você não deve condicionar. Se você quer cimentar seu pino, como a Flávia está perguntando, com o 200, você não deve condicionar. Esses cimentos não são utilizados com condicionamento prévio. Tá certo? Esses cimentos são semelhantes ao cimento de ionômetro de vidro. Ok? Eles têm um sistema de autocondicionamento. Beleza? Você vai comprar um cimento para cimentar pino, mas quando você tem eugenol, você não pode usar. Então, quando tem eugenol, você tem que fazer a técnica convencional. Você tem que jogar ácido, você tem que lavar, secar, aplicar adesivo, tirar excesso do adesivo, fotoativar e usar um cimento dual não autocondicionante. Um cimento dual convencional. Tá certo? E quando isso acontece, eu particularmente gosto muito do Alcencor, da FGM, ok? Ou também vocês podem utilizar o cimento NX3 da Care, que é o NX3 Dual, tá certo? É os que eu tenho o hábito de usar, mas tem vários outros no mercado, ok? Agora, quando eu tenho certeza que o meu endodontista, né, obturou com Sealer 26 e AH+, eu cimento com 7pp sem sombra de dúvida. Por quê? Porque é muito simples a cimentação. Eu não preciso de ácido, eu não preciso de lavar, eu não preciso de secar, eu só preciso de limpar o conduto. Ok? Tranquilo. Alexandre, se o canal foi feito há anos, meu amigo, se foi feito há 20 anos, há 30 anos, pode ter certeza que foi usado cimento com eugenol. Tá bom? Porque esses cimentos que eu falei, o AH+ e o Sealer 26, não são cimentos tão antigos assim. Né? Há 20, 30 anos praticamente só se usava endofil e fio canal.
Então são cimentos que têm óxido de zinco e eugenol. Pessoal, se vocês observarem isso, as particularidades da cimentação, e além disso, uma outra dica importante para vocês, se o pino de fibra de vidro cônico que vocês escolheram, ao vocês provarem no canal, ele trava, ele dá aquele travamento primário, igual o cone principal de gutapercha, quando nós obturávamos os canais. Eu falo nós porque eu não obturo canal mais, há muitos anos, mas eu me lembro perfeitamente da prova do cone principal, que nós colocávamos o cone, se ele travar, sucesso. Essa mesma dica eu dou para vocês com pino de fibra de vidro. Se vocês colocarem o pino de fibra de vidro na hora da prova, posicionou o pino de fibra de vidro, tirou uma radiografia, o pino desceu completamente e a hora que você tenta puxar o pino tem dificuldade para sair, bingo! Sucesso! Se você pegou essa dica do Fred e mais a filosofia de cimentação, teu pino não solta. Não solta. Lógico que se você seguir a filosofia de cimentação que eu acabei de dizer, que não é uma filosofia única, que pode ser várias possibilidades, mas você tem que analisar o cimento endodôntico e principalmente condicionar com ácido pelo tempo correto, lavar com uma seringa endodôntica, aspirar, secar com cone de papel, aplicar corretamente o adesivo, utilizar o adesivo correto, tirar o excesso de adesivo com cone de papel, usar o cimento correto e ter um aparelho fotopolimerizador top, que efetivamente vai te ajudar na fotopolimerização, tá bom? Ângela, a limpeza do conduto você pode fazer com água destilada, meu bem. Pode colocar água na seringa e injetar lá dentro e mandar ver e lavar, ok? E depois você vai com cone de papel e seca. Somente isso, tá bom? Maria Tereza, posso fazer a cimentação com a Alsencor sem anatomizar com resina com a mesma segurança? Claro que pode fazer. A anatomização do pino não é para todos os casos. A reanatomização ou pino anatômico, ele é indicado para aqueles casos em que o pino mais espesso que tem no kit não preenche o canal e não preenche a porção coronária, ok? Vou te dar um exemplo. Se você for no kit da FGM, né, o White Post DCE, ok? Você tem 5 espessuras de pino. Se você for no kit da Angelus, o Exacto cônico, se não me engano, você tem 4 espessuras. Se você pegar aquele canal arrombado, né, que o paciente perdeu uma coroa, aquelas coroas com pino junto, que a gente chama de coroa pivô, e você pega um canal extremamente arrombado, aí você tem que fazer pino anatômico. Agora, se você pega um canal normal e você vai lá no seu kit e consegue que um pino número 3, né, trave lá embaixo e preencha a maior parte, né, do canal radicular da porção coronária, pronto. Pronto. Você não vai precisar de anatomizar. E aí, muito pertinente o que você colocou, você cimenta com Alsencor. Porque o Alsencor, ele é um cimento resinoso dual, convencional. Então, quando eu falo convencional, precisa de condicionamento ácido e adesivo. E ele tem uma vantagem que também tem o Rebuilda da Voco, né? Ele é um cimento resinoso dual com maior quantidade de carga inorgânica. Então ele tem boa resistência mecânica. Tá bom? Por isso o nome dele, Alsencor. O que quer dizer core? Núcleo. Ok? É isso daí.
Me dá um exemplo aí, Renato, de um cimento biocerâmico, tá certo? Dá um exemplo, que parece que eu já conheço essa história, tá bom? Beth Alfenas, eu já li que o adesivo single bond não polimeriza dentro do canal tratado com cimento de oxigênio. Lógico, mas aí é o single bond universal. Por quê? Porque o single bond universal é um adesivo universal autocondicionante. Dispensa o ácido, tá certo? Você não pode dispensar o ácido se tem eugenol dentro do canal. Não pode, porque o eugenol inibe a polimerização da resina, inibe a polimerização do adesivo, inibe a polimerização do cimento resinoso. Beleza? Sandra, eu particularmente não gosto do Enforce, viu, Sandra? Foi um dos primeiros cimentos que eu usei na minha vida, né? Quando eu comecei a cimentar peças, pinos com cimento resinoso dual, foi lá no início dos anos 2000, eu usei o Enforce, eu usei o Dual Cement da Vigodente e usei o Relax ARC, ok? Mas eu penso que tem cimentos muito bons, mas se você se adapta com Enforce e tem resultados, manda ver. Ok? Beth Alfenas, eu disse o seguinte, o single bond universal é um adesivo que não precisa de condicionamento ácido, ok? Então, esse adesivo que não precisa de condicionamento ácido, se ele tem contato com o eugenol, ele não polimerizará, tá bom? Então você tem que usar aquele single bond sem ser universal, que é laranjinha. Tá certo? Aí você tem que condicionar com ácido, tá? Renato, esse cimento biocerâmico não tem problema, porque ele não tem eugenol, né? Então você vai obturar o canal com ele e vai cimentar o pino com cimento resinoso, como eu disse anteriormente, tá bom? Então, pessoal, para que a gente possa ter sucesso com um pino de fibra de vidro, eu tenho que selecionar o pino correto, eu tenho que trabalhar corretamente no canal, eu tenho que usar o cimento correto, né? Eu tenho que condicionar corretamente ou não, eu tenho que saber qual cimento endodôntico for obturado do canal. Então, é bastante coisa que eu tenho que saber, né? É um pouco mais complicado fazer pino de fibra de vidro do que núcleo metálico fundido. Mas, por outro lado, você faz numa sessão só, né? E você vai sempre utilizar o material que tem uma biomecânica semelhante ao dente, tá bom? Não interfere não, viu, Maria Tereza? Porque você já polimerizou a resina do seu núcleo de preenchimento, tá? Séries. O pino recebe algum tratamento? Recebe sim, séries. O pino você vai provar no conduto, sempre cortar com broca diamantada com refrigeração antes de cimentar, ok? Antes de cimentar, cortar com broca diamantada com refrigeração, guarda o pedacinho do pino e limpa o pino com álcool 70, né? Limpa o pino com álcool 70, põe lá num potinho DAP com álcool, depois seca com uma gaze e aplica silano, somente. Mais nada. Tem alguns autores que sugerem você condicionar com ácido pino, pode também. O objetivo é limpeza, só. E depois que você condicionou com ácido, lave, seca e aplica silano, ok? Aplica o silano e o pino está pronto para você cimentar, beleza? Lá no canal, se for o 7pp, você não faz nada, ok? Você só condiciona a porção coronária. A raiz você só limpa, beleza? Aplica o adesivo na porção coronária, na raiz não. Injeta o 7pp, põe o pino em posição, segura o pino em posição por 1 minuto. 1 minuto tem que segurar o pino, sem jogar luz.
A partir do segundo minuto, você começa a fotoativar, se você for usar o 7pp. Se você for usar o Alsencor na raiz, ácido, lava, seca, adesivo, fotoativa, injeta o Alsencor, coloca o pino, segura por 1 minuto, a partir do segundo minuto você começa a fotoativar, tá bom? Vitória, não precisa aplicar adesivo no pino, tá certo? Eu só aplico adesivo no pino quando eu vou fazer pino anatômico, que eu preciso de uma grande quantidade de resina composta aderindo ao meu pino. E eu vou fazer aquele movimento de vai e vem, de tira e coloca, e eu preciso que essa resina efetivamente tenha adesão ao pino, né? Eu estou usando uma grande quantidade de resina de uma vez, tá? Então para isso eu preciso de usar o adesivo, quando eu vou fazer pino anatômico. Quando eu vou cimentar de forma sem ser na confecção de um pino anatômico, eu não preciso de passar adesivo no pino de fibra de vidro. Tá bom, pessoal? Eu prometo para vocês que numa outra oportunidade nós fazemos uma live aqui só de pino anatômico, tá bom? Pra gente discutir a técnica, como fazer. Quem sabe uma live no YouTube, né? A gente faça de pinos de fibra de vidro e pino anatômico, vai ser sensacional. Aí eu mostro a técnica para vocês, tá? Porque no YouTube dá para eu mostrar casos clínicos para vocês, beleza? Silvana, não entendi a sua pergunta, reformule-a, ok? César, eu indico literatura de pinos, já falei aqui agora há pouco, 2 livros sensacionais. Tem um que é fantástico, foi lançado esse ano. Quem já comprou já deve ter se apaixonado, que é o livro do professor Rodrigo Albuquerque, né? Lá da editora Napoleão, e que vocês encontram lá na Master Livros, ok? Vaselina não, Renato, não pode usar vaselina para isolar o conduto. Você tem que usar KY, ok? Ou glicerina, que tem que ser um isolante hidrossolúvel. Vaselina não pode, tá bom? E pessoal, eu vou postar para vocês no meu feed, né? Agora depois da live, o nosso caso clínico que está sendo publicado nas redes sociais da SDI e nos folders de divulgação da SDI para esse Brasil todo, que é a técnica que eu desenvolvi, que é a restauração com resina composta utilizando pino de fibra de vidro e fragmentos de pino de fibra de vidro, tá bom? Então eu vou postar para vocês, tá? Na porção coronária precisa de aplicar adesivo, eu falei agora há pouco, tá? Mesmo se você for usar o 7pp, ok, pessoal? Queria agradecer muito vocês, né? Agradecer pela presença de todos aqui. Muito feliz de você estar aqui. Nós iniciando mais uma semana, né? Com a graça de Deus, que nós possamos ter uma semana abençoada. Amanhã nós temos live do livro às 8 horas. Quinta-feira nós temos live do YouTube às 8 horas, tá bom? Muito obrigado por você estar aqui. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês, tá? Eu tô aqui feliz demais de iniciar mais uma semana, de estar junto com vocês nessa terça-feira, tá bom? Muito obrigado. Estou à disposição de vocês. Qualquer dúvida, vocês mandam direct, comentam as nossas postagens, comentam as nossas dicas, né, que eu faço com muito carinho para vocês praticamente todo dia, né? E logo após a live nós vamos fazer o sorteio, né, do 7pp. Então eu sempre dou um tempinho, tá certo? Se vocês ainda não comentaram, comentem lá no folder do sorteio, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem em paz. Um beijo no coração de vocês, tá? Muito obrigado por vocês estarem aqui.
E amanhã a gente se vê às 8 horas da noite, eu, professor André Paleari, prótese total e overdenture. Tá bom? Obrigado, pessoal.